E a Prefeitura de Pelotas está reforçando as ações de drenagem diante das fortes chuvas que atingem a cidade. Existem pontos de alagamento no município, mas a água ainda não avançou para as casas. Patrícia Porciúncula atualiza a situação por lá. Patrícia, ontem você entrou ao vivo por aqui, as chuvas continuavam e aí a prefeita tinha dito que é preciso drenar essa água para fora. Esse processo tem ocorrido de uma maneira mais célere, porque a informação que a gente tem é que a água pelo menos não chegou às residências. Oi, Uribe, boa tarde para você, boa tarde, Tainá, a todos que estão nos acompanhando. Estou louca para poder conversar com você sobre assuntos mais leves, trazer boas notícias, mas está difícil ultimamente, as notícias não estão sendo boas. Sabe o que aconteceu? É que essa chuva toda dos últimos dias pegou até mesmo as autoridades de surpresa. Se previa uma chuva de cerca de 125 milímetros até hoje em toda a região, mas não se esperava que em Pelotas a chuva seria tanta como foi. Em alguns pontos foram mais de 160 milímetros de chuva. Isso é muita água. Numa situação normal já seria assustador. Porém, em uma situação que estamos agora, que já tem muitos locais alagados, é ainda mais alarmante. Então, a Prefeitura, sim, está reforçando seus pontos nas casas de bomba, seus serviços de drenagem. Porém, a água é tanta que esse sistema está operando com um pouco mais de lentidão e já há muitos pontos de alagamento. Agora há pouco eu dei uma circulada em alguns pontos da cidade, inclusive em locais onde agora estão mais uma vez em zona de risco, e é bem assustadora a quantidade de água que já está em alguns pontos. Em poucas horas, esses locais estão completamente alagados. Então, só para atualizar o pessoal que está nos assistindo, a Prefeitura fez uma alteração no mapa de risco. Algumas áreas que estavam sob alerta agora estão em situação de evacuar, tirar os moradores das suas casas por serem um ponto de risco onde a água está chegando. Então, eu vou reforçar quais são esses pontos para os moradores saírem de suas casas. Ceval, Farroupilha, as partes mais baixas da Francisco Carúcio e Colina do Sol e também a Avenida Brasil no Simões Lopes. Inclusive, a água ainda não tinha atingido as casas, porém essa última informação que eu acabei de receber é que na Vila Farroupilha já está, sim, infelizmente, atingindo moradores. Inclusive já tem bombeiros atuando ali no local e voluntários também ajudando alguns moradores a retirar móveis, retirar alguns pertences. Então, por isso que vem aquela recomendação, né, que as pessoas estejam preparadas, porque essa situação muda a todo momento. Se esperava um fim da semana um pouquinho mais tranquilo, mas não está se confirmando isso. Apesar da água da lagoa estar recuando, agora foi tanta chuva que está causando esse estressamento, digamos assim, dessas zonas, desses pontos, dessas casas de bomba. Então, é muita água e elas acabam trabalhando com um pouquinho mais de lentidão. As 4 casas de bombas que ficam em pontos estratégicos, em áreas de risco da cidade, segundo a Prefeitura, estão funcionando e estão com bombas extras, que foram aquelas doadas, emprestadas, na verdade, pela iniciativa privada para que sejam colocadas em funcionamento em caso de necessidade, que possivelmente isso vai acontecer. A situação no Laranjal é ainda mais delicada, pois por lá a casa de bombas é a única da cidade que não funciona, que não está podendo operar, que fica no Pontal da Barra. Então, para que lá essa casa de bombas possa funcionar, a água precisa primeiro baixar. O nível da lagoa está baixando um pouquinho mesmo com toda essa chuva, mas o do canal São Gonçalo está muito elevado. Enquanto esses níveis ainda estiverem altos, não tem como fazer um serviço lá de drenagem. Mas a Prefeitura já está com tudo preparado para, assim que a água baixar mais um pouquinho, colocar novamente em funcionamento essa casa de bombas. Já tem 3 bombas extras compradas pela Prefeitura justamente para o Laranjal, além das bombas extras também da iniciativa privada. Então, logo que baixar, vai começar o reparo também para auxiliar moradores do Laranjal. Porém, agora a situação está se complicando em outros pontos, está bem complicado. Vamos ver o que diz a diretora-presidente do SANEP, que é responsável pelo sistema de abastecimento de água da cidade. O nosso parque de bombeamento, né, nossas casas de bombas, elas, exceto a do Pontal da Barra, né, que é a que atende o Laranjal, elas todas operaram a pleno. Mas, por óbvio, há uma lentidão na drenagem da cidade, na vazão da drenagem como um todo. A gente observa refluxos, né, os bueiros, alguns bueiros extravasando, especialmente naquela área de inundação, naquela área demarcada em vermelho já no mapeamento do município.